Então vamos ao Simonetti. Simonetti é um livro que eu não sei se vocês já tinham tido a oportunidade de ler, mas ele é um livro daqueles que a gente tem que engolir para a vida. Em psicologia hospitalar ele é muito útil, ele é muito importante. Vocês vão reparar que ele é muito citado, ele aparece em vários lugares. Então ele faz muito bem a função dele de ser um manual de orientação, né? Ele até explica isso, que o objetivo dele é fazer como se fosse um mapa para poder te orientar para onde você vai, o que é que você tem que fazer e tudo mais, né? E ele divide esse livro em duas partes, que depois ele explica, e vocês vão perceber ao longo da leitura que, apesar dele ser dividido em duas partes, essas duas partes elas conversam o tempo todo e elas são a mesma coisa. Que é muito difícil você separar a noção de diagnóstico da intervenção terapêutica de fato, né? Muitas vezes as coisas acontecem ao mesmo tempo, elas fazem parte do mesmo processo. Mas, de forma didática, ele divide em diagnóstico e terapêutica, para não ficar tudo muito amplo também. Né? Ele dá essa divisão e vai dividir diagnóstico em eixos, né? Em 4 eixos. E terapêutica, ele vai dar alguns exemplos, algumas estratégias, algumas formas de você lidar com algumas situações específicas do hospital. Né? E ele é muito útil nesse ponto, porque se você não tem muita noção, ele te ajuda até a pensar como fazer determinadas coisas. Né? Ele é muito bom para orientar mesmo. E aí é um daqueles livros que a gente sempre fala que é bom ler para a vida, porque ele vai ser sempre muito útil. Volta e meia a gente volta nele. Oi, Natália. Professora, eu estava Uhum, lendo ele ontem, eu consegui uhum. uma cópia na internet. Aí eu fiquei na dúvida, no edital não fala qual é a edição dele. É qualquer edição a gente pode pegar para ler ou tem uma mais recente que a gente tem que estar mais Então, no atento? edital tá a edição lançada em 2008. Eu acho que tem uma edição de 2016 ou 2018 já. Mas o que acontece? Eu estava comparando as edições que eu tenho, a minha edição com uma edição que eu consegui online, e elas são muito parecidas, assim. Eu acho que só mudou a diagramação, não mudou o texto. Eu parei para comparar. A minha edição, a edição que eu tenho da época até do estudo da residência, é uma edição, acho que é a mesma edital, 2000 e pouco, 2008, 2009, sei lá. E eu peguei uma mais nova, né, que a capa até mudou de cor, que agora a capa é azul, antes a capa é amarela. Isso, Né? Eu não sei qual que você olhou, mas eu estava comparando as duas e elas da são bem. amarela. Ah, sim. Eu acho. Eles cobram geralmente a da amarela. Isso. Não muda nada, exatamente. Assim, no máximo muda um pouquinho da diagramação, que eu acho que a letra no novo tá um pouquinho melhor de ler. Mas assim, até a paginação tá muito parecida. Aí não se preocupa com essa questão da edição. Porque realmente tem livros que a edição muda muita coisa. O da Galahondo eu vi que mudou. Eles estão pedindo a edição anterior, né? A edição nova do Dalgala Rondo já tem umas coisas diferentes, tem umas coisas novas. Então, quem for estudar Dalgala Rondo pelo novo, se liga nisso que pode ser que tenha alguma diferença. Mas o Dalgala Rondo é tranquilo de conseguir também, então não vai fazer tanta diferença, não. Mas aí, voltando ao Simonetti, quando ele vai falar dessa questão do diagnóstico, que ele vai dividir, né, esse processo todo, justamente ele fala do diagnóstico como essa possibilidade de você olhar a vida do sujeito de uma forma panorâmica, assim, você tentar olhar o máximo de coisas possíveis ali daquela vida. Porque justamente você vai entender o que está acontecendo com a pessoa, né, a pessoa que está doente, em volta da vida dela com relação àquela doença, né? O que que causou a doença, como é que ela está lidando com a doença, enfim, todo esse processo ele é feito nesse diagnóstico, que seria esse primeiro momento de você estar entrando em contato com aquilo ali, né? E aí, justamente, ele vai fazer essa diferença, né? Porque na medicina o diagnóstico ele tem uma função de orientar a forma como os profissionais vão agir, as condutas, os tratamentos, o que é melhor, o que não é e tal. Né? E aí a ideia é que a gente pense um pouco parecido, né? Que a gente olhe para o diagnóstico muito mais do que se olhava antigamente, né? Que era uma visão do tipo catalogar as pessoas, sabe? Então daí vinha preconceito com o paciente psiquiátrico, preconceito com não sei o quê, uma coisa estigmatizante. A ideia é que o diagnóstico ele não é só uma nomenclatura que você dá à pessoa, mas ele é uma forma de você orientar a sua conduta. A ideia é essa, que você consiga fazer o diagnóstico porque você precisa saber como você vai manejar aquela situação. Então, resumindo muito, o diagnóstico seria isso. E aí vem o ponto mais importante desse texto, que é o ponto que sempre cai nas provas, e por favor vocês lembrem desses 4 eixos, porque pode ter certeza que os 4 eixos vão cair. Tá?
Se fosse dizer para estudar alguma coisa, estudem os 4 eixos e principalmente lembrem quais são os nomes. Por quê? Porque justamente, apesar dele dividir, sabendo que quando ele divide, ele está sendo didático, porque na prática as coisas todas muitas vezes vão se misturar, esses conceitos eles são muito importantes para pensar o trabalho. Tá? E uma coisa importante, o Simonetti é psicanalista, então ele vai fazer algumas leituras com base nisso, tanto que um dos eixos é o transferencial, que é um conceito para quem trabalha com psicanálise mais forte, né? Para outras linhas talvez não seja tão importante, mas é interessante a gente entender qual é a ideia desse termo nesse caso, tá? Mas aí, justamente, são 4 eixos, e é importante que a gente lembre quais são os 4 e entenda por que são esses e como eles funcionam. Né? E, resumindo, são reacional, que é literalmente como a pessoa reage à doença. Se a pessoa fingiu que não aconteceu nada, se a pessoa ficou completamente desesperada e desorganizada, se a pessoa está fazendo alguma outra coisa, se ela ficou com muita raiva, se ela ficou muito triste. Reacional de reação, dá até para fazer essa ligação. Médico, o eixo médico é talvez o mais fácil de lembrar, porque ele diz da doença, né? Qual é a doença, como é que se deu essa doença, que tipo de doença que é. É você entender essa condição que o paciente se encontra clinicamente falando, né? Então a gente tem o eixo reacional, o eixo médico, situacional, né? Que aí talvez já seja uma coisa mais até interessante, porque você pensa no sujeito como parte de um todo, e aí você começa a analisar quem são as pessoas ou as coisas que fazem parte desse todo. Né? Então você vai analisar a forma como ele se relaciona com a família, com a sociedade, com outras pessoas, com outras coisas. Então, é entender o situacional de situação de vida, né? Se você quiser fazer essa ponte, assim, de você pensar como é a vida dele no meio dessa doença, a partir dessa doença, com essa doença, o que é que mudou, o que é que não mudou. Né? Então, o terceiro seria esse situacional. E o último é transferencial. E, apesar de ser um conceito psicanalítico, o importante de você se lembrar com a questão da transferência é que ela trata das relações humanas, né? Então, quando for pensar em transferência, pensa nas relações. Como é que o paciente se relaciona com as pessoas, como ele se relaciona com a equipe médica, como a equipe médica se relaciona com ele, como ele se relaciona com a enfermagem, como ele se relaciona com a família a partir da doença. Então, é transferência nesse sentido, né, da construção desses vínculos e de como esses vínculos atualizam, talvez, comportamentos anteriores, vínculos anteriores. Então, é nesse sentido. Então, a gente tem 4 eixos, e esse é o ponto mais importante. Se quiser, grifa isso da cor mais viva que vocês tiverem aí, tá? Que a ideia é que os 4 eixos são os que mais se cobram e o que mais a gente precisa entender, né? Que é o reacional, médico, situacional e transferencial. E na segunda parte do livro ele vai dizer basicamente como a gente tem que fazer, né? Ele fala ensinar a agir, né? Um ensina a enxergar e o outro ensina a fazer. Né? Ele brinca com isso, até com essas palavras. É justamente a ideia de como a gente vai organizar o nosso trabalho, quais são as estratégias que são interessantes ou não são, poder fazer com que essa subjetividade apareça, né, no cenário hospitalar, que às vezes é uma coisa muito apagada, mas justamente para modificar a forma como esse paciente vive, como a família vive, como a equipe se relaciona com esse paciente. Né? E aí, justamente, o que seria, né, essa terapêutica? É o tratamento psicológico, que é o tratamento que o psicólogo realiza, nessa sua especificidade. Né? Então, justamente como o psicólogo vai fazer determinadas coisas que é completamente diferente de outros profissionais dentro do hospital. A ideia é essa, né? Que existe uma especificidade no nosso trabalho, a gente precisa conhecer ela e precisa colocá-la em prática. Então, resumindo. E tem um brinde que é maravilhoso, que é esse apêndice que tem no livro, que ele vai falar da nossa relação com os remédios. E aí, eu falo que essa é a parte do livro que eu gosto mais, porque ele faz um apanhado geral de todas as medicações que são relevantes. Ele te explica quais são os tipos, explica quais são as funções, explicam várias coisas nesse ponto, né? Para que serve e tal. E não se limita só a essa parte mais de farmacocinética, farmacologia. Ele vai além e traz também, né, o ponto que interessa mais a gente até, que é essa forma que a gente se lida com a medicação, né? Como a sociedade lida com a medicação, a função que o remédio tem para a pessoa, a função que o remédio tem para a equipe.
né? E vai fazer uma visão crítica sobre isso também. Então, ele faz esse apanhado tanto do ponto de vista bioquímico como do ponto de vista subjetivo psicológico. Então, ele é bem interessante nesse ponto. Mas, geralmente, nas provas, principalmente na da residência, o pessoal, eles focam muito na questão dos 4 eixos, tá? Então, eu sempre vou dizer para vocês estudarem mais os 4 eixos. O resto é mais interessante para a gente ter para a vida, assim. Não é um livro que a gente perca tempo lendo, ele vale muito a pena. E outra coisa interessante nesse aí que ajuda bastante a estudar é que ele costuma trazer alguns resumos no final dos capítulos, ou então dentro dos capítulos tem alguns quadros explicando alguns conceitos. Isso ajuda bastante também a memorizar, né? Como se fosse uma fichinha. E aí, saindo, né, desse primeiro momento de introdução do livro, ele começa explicando as coisas do começo e ele vai dizer o que é a psicologia hospitalar. Que eu não sei se vocês todos tiveram psicologia hospitalar na faculdade como uma disciplina, né? Na minha época era uma única disciplina perdida lá, que a gente tinha no 5º período, e que não era uma coisa muito aprofundada, né? Era bem muito superficial e tal. E aí, justamente, acho que ele vem propor uma forma de sistematizar esse saber, né? A forma como a gente entende a psicologia hospitalar e as contribuições que a psicologia hospitalar tem, e o que é o trabalho do psicólogo no hospital, né? Essas são as grandes questões que guiam essa parte. E aí ele vai falar justamente da questão do entendimento e dos tratamentos dos aspectos psicológicos em torno do adoecimento, né? E aí, justamente, você vai entender que, apesar de ter vindo da psicossomática, a psicologia no hospital, ela não se resume a doenças que são causadas como se fosse no pensamento da psicossomática, né? Então, assim, eu vou tratar de todos os aspectos psicológicos que emerjam dentro desse processo de adoecimento, e não apenas de doenças que foram causadas por questões psíquicas, né? Se você fosse pensar só do ponto de vista psicossomática, você só trabalharia as doenças de fundo psicossomático, de fundo que a mente causou no corpo. Se você fosse trabalhar do ponto de vista só da psicanálise, você focaria questões também outras, né? Inconsciência, pegaria outros pontos. Mas, no caso da psicologia hospitalar como um todo, se fala de um funcionamento de trabalho em que foque todos os aspectos psicológicos relacionados ao adoecimento, né? E aí ele vai justamente definir o que são esses aspectos, né? Então ele vai falar, né, dos sentimentos, desejos, a fala, os pensamentos, os comportamentos, as fantasias, as lembranças, as crenças, os sonhos, conflitos, estilo de vida e o próprio estilo de adoecer, né? Então, quando a gente pensa nos aspectos psicológicos, a gente tem que pensar em toda essa vivência que o sujeito tem com a doença, né? E aí ele vai trazer 4 conceitos que justamente vão ampliar um pouco essa visão, para além até do que seria se você ficar só focado na psicossomática, né? Que é a visão do aspecto psicológico como desencadeador de um processo de doença, como agravante de um processo de doença, ou como algo que mantém a doença ativa, a doença acontecendo, e ainda, né, um aspecto psicológico que fosse consequência de um processo de adoecimento. Posso... E aí, justamente, ele traz, né, os conceitos, e ele vai falar justamente desse primeiro, né, que é a ideia de causa e efeito, que é muito o processo do psicossomático, né, aquela ideia de que foi o processo psíquico que causou a doença, novamente explicando o desencadeante como toda essa vivência psicológica que pode, de forma consciente ou não, levar a algum tipo de doença, né? Mas é o que acontece. A diferença desse para o primeiro é que no caso do desencadeante, já existia uma possibilidade, existia uma vulnerabilidade ali naquele sujeito, existia alguma questão, né? E física mesmo. E aí o quadro psicológico meio que favorece que essa questão se desenvolva ou mais rápido ou de uma determinada forma, né? É como se fosse um efeito dominó, né? Já tinha uma coisa acontecendo, e aí vem o fator emocional e faz essa coisa se acelerar ou faz essa coisa acontecer de fato. No agravante, esse aspecto psicológico, ele vai piorar uma situação que já existe, né? Você já tem uma doença e aí você tem um quadro depressivo, você tem um quadro de ansiedade e aí toda a sua relação com a doença é uma relação ainda mais difícil porque psicologicamente você não consegue lidar bem com aquilo, por exemplo, né? Como consequência, pode ser que se trate de
de uma situação que aparece psicologicamente depois do tratamento, né? A pessoa que apresenta um quadro depressivo após um tratamento oncológico, uma pessoa que apresenta um quadro de ansiedade após descobrir determinada situação, né? Então, é mais a ideia de que uma coisa que vem depois, né? E no caso da manutenção, ele entra num conceito que depois a gente vai ver melhor, que é o do ganho secundário, né? Que às vezes um aspecto psicológico faz com que a pessoa se sinta numa certa necessidade de manter aquela situação. Né? Se mantém, não é que a pessoa necessariamente de propósito se mantenha doente, mas estando doente, ela consegue não precisar trabalhar porque recebe um auxílio invalidez, enfim. Né? É essa ideia de que existem situações psicológicas que fazem com que as pessoas entendam que a doença tem algum tipo de benefício, mesmo que isso não seja uma coisa tão direta. Né? Às vezes não é uma coisa premeditada ou proposital, mas é uma coisa que acaba acontecendo. Mais à frente ele vai entrar melhor nessa questão do ganho secundário. Né? E aí, justamente, ele vai diferenciar a psicologia hospitalar no foco, no objetivo e no objeto, para a gente entender mais didaticamente o que seria, né? O foco, como já foi dito, é esse aspecto psicológico do adoecimento. Né? O objetivo é restituir o lugar de sujeito ao sujeito no meio desse adoecimento, que muitas vezes a subjetividade vai sendo anulada pelos tratamentos e pela vida dentro do sistema de saúde, né? E o objeto, né, que é o mais interessante, é quem é que a gente vai intervir, onde a gente vai intervir. O objeto é o paciente, mas também, isso é importante, a família, a equipe, né? E aí, desses três, todos eles vão ser considerados um a um, né, separadamente, mas ao mesmo tempo na relação entre eles. Então, eu vou tratar o paciente sozinho, a família sozinha, a equipe sozinha. Mas aí também eu preciso considerar a relação do paciente com a família, do paciente com a equipe, da equipe com a família, da família com o paciente. Então, tudo isso será considerado, né? E justamente com a função de ajudar nesse relacionamento. Então, dentro da psicologia hospitalar, uma das grandes funções que a gente tem é a de mediação, né? E aí a mediação da comunicação, é a mediação de conflitos, é a mediação de vários tipos de situação, né? Você tem uma necessidade grande de agir como mediador. Faz parte muito do trabalho, né? E aí, justamente, uma das coisas importantes que ele pontua é que a gente vai trabalhar com o sujeito em relação à doença dele, mas nunca vai ser na tentativa de colocá-lo num ideal, né? Por mais que a gente fale de certos tipos de enfrentamento como melhores ou piores, ou que tem coisas que são mais difíceis de serem vividas de uma determinada maneira do que de outra, por mais que a gente fale isso, quando a gente pensa no paciente, é do ponto de vista do paciente que a gente tem que trabalhar. Né? É a relação que ele constrói com a doença, é a singularidade dele. Então, é entender que não é porque o paciente está numa posição existencial que torna as coisas mais difíceis que a gente tem que mudar isso, que a gente tem que deslocar isso 100%. Sabe? Se isso acontecer, muito bom. Mas o objetivo não é encaixar o paciente no que seria o ideal de paciente, né? Aquela pessoa que colabora, que não atrapalha, enfim, né? Isso a gente vê muito no hospital, né? Uma visão do que seria um sujeito normal, um sujeito que está num tratamento bem, né? Aquele que não chora, aquele que não reclama, aquela pessoa super simpática. Às vezes isso não é possível. Então, a nossa função não é a de adaptar as pessoas, nem de tornar as pessoas exatamente o que se esperam delas. E, né, no caso, o nosso grande valor, nosso grande foco é a subjetividade. Né? E também, quando a gente pensa nisso dentro do hospital, às vezes isso dá um certo conflito, né, por causa da visão que se tem no restante das profissões e principalmente com a medicina. Né? E aí ele faz esse quadro comparativo das diferenças de lógica entre a psicologia hospitalar e a medicina. Porque muitas vezes o nosso foco, por ser a subjetividade, ele não é uma coisa dentro de uma objetividade assim tão clara, né? E a gente não trabalha com a filosofia de cura da mesma forma que a medicina. A nossa ideia de cura, quando ela existe, ela é muito diferente. A cura para a medicina é o fim da doença e o fim dos sintomas. Acabou, curei, aquilo não existe mais. A gente trabalha com o sintoma de um outro lugar, de uma outra forma, né? Inclusive, muitas coisas não são possíveis de serem eliminadas,
né? Isso também precisa ser considerado. E justamente a visão de cura que a medicina tem, às vezes, exclui uma parcela importante dos pacientes, né? Porque aí você cai naquele processo de, ok, você só vai trabalhar com pacientes que você cura. Os pacientes que você não cura, o que é feito deles? Não se faz nada, enfim, né? Então a ideia é justamente que a gente trabalha nessa relação, né, do paciente com o sintoma, a gente vai escutar o que ele tem a dizer, vai trabalhar a partir dessa escuta, vai trabalhar a partir da palavra, do paciente e a nossa, e justamente entendendo que o, o médico ele tem uma visão diferente, né, e a gente não vai entrar nesse mesmo lugar, a gente entra com outro raciocínio de uma outra forma, né? Então, é justamente entender que a subjetividade é uma coisa complexa e que ela precisa ser abarcada mesmo dentro do hospital, nessa grande variação que ela tem, né? Nessa grande forma que ela tem, e não só do ponto de vista do sintoma físico, né? E aí um outro ponto importante que ele ressalta é que o psicólogo ele não trabalha no hospital para melhorar o trabalho do médico, nem para facilitar o trabalho do médico, e nem para poupar o médico de trabalhar algumas coisas, porque, né, uma coisa que a gente vai vendo com o tempo é que muitas vezes o psicológico fica considerado como se fosse a parte do funcionamento das outras profissões, né? É como se questões e demandas psicológicas não pudessem ser trabalhadas por mais ninguém também. E aí o paciente chora, tem que chamar psicologia. O paciente está triste, tem que chamar psicologia. A gente vai fazer um trabalho talvez específico e diferente nesse ponto? Vai. Mas existem coisas que dizem de toda a profissão na área de saúde, né? E muitas vezes o profissional ele não quer lidar com essa dimensão psicológica porque ele acha que ele não tem obrigação, ele só tem que lidar com a parte objetiva biomédica, com a parte do corpo. E aí a gente vai ver que justamente as relações são um ponto importante, e as relações precisam ser pensadas e precisam ser cuidadas, né? Um exemplo disso é quando você vai dar uma notícia difícil, né? Se não tiver um psicólogo no hospital, você não vai dar notícia porque você não consegue manejar uma pessoa que vai começar a chorar quando ouvir determinada coisa. Então é isso. É a ideia de que o profissional, sem ser psicólogo, ele também precisa ter em mente que existem aspectos subjetivos, e isso a gente ajuda com a gente mesmo orientando, né? Então, acho que ele fala disso mais na frente até. O nosso suporte à equipe também passa um pouco por essas orientações. E aí o Simonetti vai explicar, né, como é que o psicólogo hospitalar atua, ele vai falar dessa questão do nosso trabalho ser pela palavra, e tanto a escuta como a fala, né, a gente trabalha com a linguagem, ele sendo psicanalista isso tem um peso muito grande, mas em geral é isso, né, a nossa grande intervenção é pela fala e pela escuta, e justamente que a conversa, né, que às vezes as pessoas falam, vai lá bater um papo com o paciente, né, essa conversa, ela não é uma conversa, não é um bate-papo, não é uma palavrinha, não é nada disso, né? Principalmente porque, como Simonetti fala, ela é assimétrica, né? Quando a gente está conversando com os nossos amigos, o que costuma acontecer? Eu falo, você fala, a outra pessoa fala, todo mundo fica falando mais ou menos igual do mesmo nível, né? No atendimento, não. No atendimento, você espera o quê? Que o paciente vai falar muito mais do que você. E o que você fala tem um objetivo específico, né? É uma intervenção, é uma coisa com um objetivo, não é uma fala pela fala ou blá blá blá, enfim, você tem um objetivo com aquilo que você fala. Até o blá 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 às vezes é um objetivo, né? Você nunca vai ser uma conversa simples, uma conversa comum, porque justamente se pressupõe que o psicólogo vai falar menos. O psicólogo tem um objetivo diferente. Ele não está falando coisas que passam na cabeça dele a esmo, né? Ele está falando coisas que ele acredita tecnicamente que vão produzir diferenças, né? Mesmo que pareça superficial para quem está ouvindo de fora, aquilo tem um objetivo, né? E aí justamente a questão, né, de que a escuta é uma das especificidades do psicólogo, porque dentre todos os profissionais, né, o profissional que foi treinado para escutar é o psicólogo. Mais do que para falar, para escutar. Né? Todos os outros foram treinados para dizer várias coisas e fazerem várias coisas fisicamente, mas escutar, não. Escutar não é um objetivo. Às vezes até você tem que ensinar as pessoas a conseguirem escutar, porque isso não faz parte da lógica delas, né?
E esse escutar também diz muito do lugar que o psicólogo se coloca, né? Que é o sujeito que vai sustentar aquela angústia, que vai permitir que aquilo apareça, né? Enquanto muitas vezes isso é silenciado, né? É o paciente que vai falar, eu tô com medo, eu tô preocupado, e alguém vai falar, não fica assim não, isso vai passar, não. Né? Isso aí é um suporte, mas você silencia o sofrimento. A gente não, a gente vai sustentar, vai poder dar esse suporte, vai poder ajudar a pessoa a dizer por que aquilo preocupa, por que aquilo dá medo, e através disso a pessoa vai simbolizar o que está acontecendo, vai poder elaborar o que está acontecendo, e aí com isso, quem sabe, diminuir um pouco esse medo, essa preocupação toda, porque justamente pela fala a gente consegue reorganizar as coisas muito bem, né? Ou pelo menos o suficiente para poder lidar com elas. E aí, justamente, o Simonetti, nessa questão da técnica com a fala, ele vai falar de duas, né? Com a fala no sentido do trabalho psicológico, não necessariamente da fala. Que é a questão da escuta analítica, né? De você escutar com um objetivo, escutar com atenção, escutar de forma completa, né? E o manejo da situação. No finalzinho desse capítulo, ele traz esse esqueminha, né? É interessante para lembrar o que faz a psicologia hospitalar e tudo mais. E aí ele entra no diagnóstico, né? Que é essa primeira parte. E aí, justamente, qual é a ideia de se fazer um diagnóstico? Né? Então, principalmente, a ideia de fazer um diagnóstico é que ele vai ser uma hipótese para o trabalho. Ou seja, ele vai te ajudar a pensar no que você vai tomar de atitude. Só que ele não tem função de ser uma coisa fechada definitiva para sempre. Então, por exemplo, eu acho que fulano tem transtorno bipolar. Tá. E, primeiro, o que você faz a partir disso? Segundo, esse diagnóstico, o que ele vai fazer? Você vai fazer o quê? O que vai trazer de diferença na vida dele? Isso é só um nome para você dizer que tem alguma coisa e não vai fazer mais nada, vai ficar por isso mesmo. Então, justamente a ideia de que você não tem um diagnóstico fechado, né, no sentido mais, enfim, formal, digamos assim, mas que você tem hipóteses e você vai trabalhar com elas dentro da internação. Então, assim, eu tenho a hipótese de que o paciente está deprimido com base na história de vida dele, com base nos sintomas que ele está apresentando, com base... Não. Ok. Isso é um diagnóstico clínico complexo? Não, isso é uma hipótese para poder trabalhar. Né? Então, ele até vai fazer essa diferença depois de diagnóstico com psicodiagnóstico. Porque justamente nesse diagnóstico que ele está falando, dentro da psicologia hospitalar, você está diante de uma situação pontual, né? E você tem que fazer o olhar mais abrangente possível daquela situação. Né? Quando você pensa em psicodiagnóstico, não, você está pensando numa coisa muito mais ampla, você tem muito mais recursos, você usa testes, você usa várias coisas que são muito maiores, muito mais complexas, justamente para poder entender melhor aquele contexto. Às vezes, nesse caso, no hospital, você só vai conseguir fazer um atendimento, você precisa pensar em como você vai dar conta disso. Então, esse processo de diagnóstico, ele é um processo muito voltado para essa parte mais das intervenções, né? A minha conclusão do diagnóstico vai fazer com que eu trabalhe determinadas coisas com o paciente naquele momento. Eu não vou ter tempo de elaborar muitas coisas, eu não vou ter tempo de aprofundar todos os pontos que seriam importantes para eu fechar um psicodiagnóstico. Então, a ideia é justamente que com o diagnóstico a gente consiga facilitar esse tratamento, né? Porque justamente quanto melhor a gente conseguir fazer esse diagnóstico, melhor fica para poder fazer uma intervenção, né? Ele ajuda também na forma como a gente vai falar com os outros profissionais, porque muitas vezes isso é uma questão importante, né? A gente usa algumas palavras que as pessoas também usam e que elas nem sempre têm o mesmo significado ou que elas têm significados muito parecidos, mas não exatamente iguais. Então, às vezes, um colega de outra profissão vai chamar um paciente de deprimido quando o paciente está numa tristeza esperada pelo quadro. Não. Então, o uso dessas palavras torna a comunicação possível, né? E até para diferenciar alguns pontos, isso é muito importante. Né? A ideia do diagnóstico é você conseguir falar isso para um colega de uma outra profissão e conversar sobre isso. Né? E justamente, de forma muito sucinta, a gente pode dizer que o diagnóstico ele vai organizar o pensamento do profissional que está atendendo. Então, o psicólogo vai ter o pensamento dele organizado a partir desse diagnóstico que ele está fazendo.